Olá, meus amigos, vamos iniciar aqui a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Já aproveita e pegue a sua Bíblia para juntos fazermos esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial e contamos com a sua interação. Deixa aí seus comentários, a sua opinião. Se você quiser fazer um pedido de oração, sinta-se à vontade. Nós sempre, depois que termina aqui a recapitulação da lição, nós nos reunimos para orar por aquelas pessoas que fizeram seus pedidos de oração. Então, fique à vontade, deixe aí seu pedido de oração, deixe seu comentário, porque juntos iremos agora fazer o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje nós iremos fazer a lição número 2, é a segunda lição do trimestre, né? E o título da lição é Razões para Ação de Graças e Oração. Nós estamos estudando o livro de Filipenses e Colossenses. O título da lição do trimestre é Cristo em Filipenses e Colossenses. Então nós iremos ver que nessa lição dessa semana, que Paulo, ele, apesar de estar ali preso, ele tinha razões para fazer orações e com ação de graças, agradecer a Deus, né? Nós iremos ver quais seriam esses motivos, tá bom? E hoje temos aqui a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez, né, gente? É muito bom. Vocês possam estar aí comentando, curtindo, compartilhando. E esteja com a Bíblia de vocês para fazer igual os bereanos, né? E acompanhando também. Exatamente. Querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui para fazer essa recapitulação. Esperamos que vocês estejam aí bem. E pegando também a Bíblia e nos acompanhando aqui, deixa o comentário e o like para a nossa transmissão aí avançar um pouquinho mais. Muito bem. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. E antes, porém, de nós iniciarmos aqui a leitura do verso e o estudo da lição, vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, para que a palavra do Senhor frutifique em cada um de nós. Você ora conosco, Wagner? Sim, sim. Senhor Jesus, Pai de misericórdia, que o Senhor possa estar nos acompanhando aqui, nos orientando, nos guiando, que o Senhor possa estar com a família de cada um que está nos assistindo também, Senhor. Amém. O Senhor sabe da complexidade da família de cada um. É isso mesmo. O Senhor sabe das suas debilidades, das suas dificuldades, e o Senhor possa estar acompanhando cada um deles, ó Senhor. Amém. E nos acompanhando também. Nos instrua em Tua mensagem nessa recapitulação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Filipenses capítulo 1, verso 6. Você lê para nós, Messias? Sim, eu quero ler aqui na minha Bíblia, que na minha Bíblia eu gostei de uma palavrinha aqui, que no verso para memorizar, nessa versão aqui que eles colocaram aqui não tem, mas na minha Bíblia tem, que diz assim, Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse verso me lembra também, Messias, quando Paulo diz lá em Filipenses, vou até abrir aqui, 2,13, ele diz assim, ó, Filipenses 2,13, ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Então, para mim, esse verso e o verso que nós lemos aí, o verso da semana, eles se complementam, né? Porque aqui Paulo diz que está certo, está plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra, ele irá completar. E no outro verso que acabei de ler, Paulo afirma que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Isso. Não é isso? Então isso mostra para cada um de nós que nós somos 100% dependentes da graça de Deus, né? Sim. Mesmo a boa obra que porventura nós venhamos a fazer, ela provém da boa vontade de Deus, não é isso? Isso. Na verdade, Fábio, Wagner, vocês que estão nos acompanhando, nós somos inteiramente dependentes de Deus. A gente não tem condição nenhuma de fazer nada de bom. Jesus mesmo falou que quem só é bom é Deus. Então a gente precisa dele para a gente expressar tanto nossa gratidão, como também, né, a gente elevar os nossos pensamentos em oração, tanto pelo a nossa família, pela nossa igreja. E a lição dessa semana está enfatizando as razões de nós todos dar
ações de graças e a oração que a gente também precisa. Então, as duas coisas estão conectadas aqui nessa lição, nesse estudo que a gente teve essa semana, né? E Paulo, né, na carta de Filipenses, tanto na carta de Filipenses como em Colossenses, a gente vê que Paulo era um homem de oração. Ele era um homem de oração, apesar das circunstâncias tão difíceis que ele enfrentava. Mesmo assim, ele tirava tempo e tempo de qualidade para estar orando, dando ação de graças a Deus e também elevando seus pedidos, suas petições ao trono de graça em favor da igreja, em favor dos irmãos, em favor da pregação do evangelho. Então, a lição vai concentrar nessa parte essencial do nosso processo de transformação que o Espírito Santo que está fazendo na gente, né? Que vai nos levar a 3 processos. Uma, justificação através do sangue de Jesus. Outra, a nossa santificação, que a gente vai discorrer aqui no decorrer dos dias. E o último processo, que é a glorificação, que vai acontecer quando Jesus voltar. É exatamente isso. Isso mesmo. Eu fico analisando aqui na carreira de Paulo a questão da gratidão, né? Que foi um fator que me chamou muita atenção. O fator da gratidão não é algo clichê igual vemos hoje, né? A gratidão e tal, que as pessoas geralmente comentam, né? Temos que ter gratidão, mas gratidão, na verdade, não é pelo que, mas é por quem. Sim. O fator de sermos gratos neste mundo aqui não é se expressarmos esse sentimento, não é por necessariamente termos alguma coisa, mas por termos quem. E esse quem, justamente, é Jesus Cristo, que efetuou esse grande sacrifício por nós, né? E como você falou, né, Messias, tem o Espírito Santo para estar nos conduzindo até os últimos dias. E o que eu paro para analisar é que a gratidão que está relacionada aqui em Paulo é algo que ela a todo momento fala, em todas as cartas, né? Como diz aqui, que ele iniciava saudações, dando saudações e ações de graças, né? Então, essas saudações, tanto no começo como no fim, olha só, ele saudava as pessoas, mas no final ele admoestava, né? Ele chamava atenção, repreendia nos fatores que precisava melhorar. Então, ele chamava a atenção das pessoas, mas as pessoas, eles ouviam nas epístolas, eles ouviam Paulo, porque Paulo era uma pessoa que a todo momento ele chamava a atenção das pessoas com a leveza no seu falar, entendeu? É isso mesmo. Então o que eu paro para prestar atenção na situação de Paulo, que Deus ele fez uma grande rasteira, na verdade, em Paulo, né? Porque Paulo, de perseguidor, ele foi perseguido, foi chamado a atenção pelo próprio Jesus, e foi quando ele chegou em Damasco, ele foi ajudado, né? Ele foi ali alimentado durante aqueles, se não me engano, 3 dias, né? Por uma pessoa que era cristão, e que essa pessoa tinha medo de, quando ele se libertasse de toda aquela prisão, daquela cegueira, voltasse a perseguir de novo. Mas Paulo realmente ele recebeu essa grande transformação, e essa gratidão por ele ter conhecido esse Jesus diretamente foi que ele, em todas as epístolas, ele vem falando sobre isso, né? Interessante, Wagner, que a palavra gratidão, quando você fala eu sou grato, essa palavra ela deriva da palavra graça, né? Exato. Então, se você é grato porque você teve graça, você foi agraciado por Deus, você recebeu a graça, que é um dom imerecido. Então, faz todo sentido, né? E realmente Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia, ele mesmo confessa isso, né? Ele perseguiu, prendeu, ele foi conivente com a morte de muitos, inclusive a de Estevão. Ele chega a falar, né, que ele consentiu na morte de Estevão.
E depois que ele tem esse encontro com Cristo, né, ele fica ali, ele perde a sua visão, ele vai para Damasco levado pela mão dos outros, e ele ficou ali 3 dias. Na verdade, ele nem comeu nem bebeu, a Bíblia diz, né? Que ele ficou 3 dias sem comer e beber, até que Ananias veio e orou, e ele voltou a enxergar. Então, houve uma grande transformação na vida de Paulo. Apesar dele ter ficado cego ali fisicamente, a visão espiritual dele se abriu. Ele conseguiu enxergar verdadeiramente o que era o reino de Deus. Ele conseguiu enxergar verdadeiramente que ele estava totalmente equivocado naquilo que ele acreditava estar fazendo certo. Porque Paulo, apesar dele ter perseguido os cristãos, ele perseguia porque ele era um zeloso pela lei de Deus. Ele achava que no conhecimento dele, na visão, na cosmovisão dele, ele estava defendendo o reino de Deus. E aí ele perseguia, não a igreja, mas o próprio Cristo, que Cristo fala para ele. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele estava perseguindo a Deus, achando que estava protegendo a lei de Deus. Então houve uma transformação muito grande na vida de Paulo. Ele teve uma cegueira momentânea ali, cegueira física, porém a visão espiritual dele se abriu. Ele começou a ver realmente o que era o reino de Deus, o que era a missão, o evangelho aqui na terra, entendeu? E aí por isso que, como você falou, e a lição também traz aqui, que em todas as epístolas que Paulo escreveu, ele inicia a sua epístola ali com a saudação, saudando os irmãos das igrejas, e também com a oração e ação de graça. Se eu não me engano, acho que só na carta aos Hebreus que ele não faz essa saudação. E Gálatas. Hebreus e Gálatas, né? Então, Hebreus, as demais ele inicia da mesma forma. A gente não tem total certeza de que foi ele que escreveu, né? Existe uma Como não tem a saudação, ele se identificando, ele inicia dizendo: Paulo, irmão de vocês, Paulo, prisioneiro em Cristo, e Timóteo, e tal, e fulano. Ele sempre inicia se identificando, fazendo uma saudação. Na carta aos Hebreus, ele não faz essa saudação. Como não tem... Em Gálatas também não faz. Gálatas também não, né? Como ele não faz essa saudação, aí levantou-se o questionamento: será que foi Paulo que escreveu? Só que quando você pega o conteúdo dessas epístolas... É bem semelhante. E compara uma com a outra, você vê que a forma de escrever, o enredo da história, não tem como dizer que não foi Paulo que escreveu, né? E outra coisa, né? É ressaltado pelo espírito de profecia, que declara bem afirmativamente que foi ele que escreveu o livro de Hebreus. Até porque também, quando Paulo ele escreve em todas as suas cartas, ele relata como que ele levou, né? Escreveu essa epístola a tal cidade, né, tal povo. Então, isso. Agora, em Hebreus não existe essa escrita, né, esses dados. Porém, a semelhança é como se dizem, né, que seja uma carta paulina, né? E até pelo objetivo. Quando Paulo escreve aos Hebreus, que era ao seu próprio povo, o povo que tinha ali, que tinha todo o contexto histórico. Exato. Ali, com o santuário, com os sacrifícios, com tudo aquilo, Paulo ele tem o objetivo de mostrar para esse povo que não aceitava Cristo como, assim como ele no começo, né? Ele não aceitava Cristo como o Filho de Deus. Para ele falar que Cristo era Filho de Deus era considerado uma blasfêmia. Tanto que algumas vezes eles tentaram matar Cristo por isso. Sim. Então ele agora tem o objetivo de mostrar para esse povo quem era o verdadeiro Cristo. Exatamente. E aí ele inicia a carta aos Hebreus mostrando que, tanto que antigamente o Deus falava, entendeu? É um livro que fala muito de leis, né? E de graça. Fala entre a antiga aliança, não é? A aliança lá do Sinai, e a nova aliança. Agora, não baseada no santuário terrestre, sim o santuário celestial. Exato. Onde Jesus ocupa a função de sacerdote e rei, sumo sacerdote e juiz. Exatamente. Então, a carta de Hebreus tem essa finalidade, né? Essa finalidade de contrastar uma coisa com outra coisa. Exatamente. Uma sombra com a realidade maior. Isso, exatamente. E aí Paulo, ele realmente ele cita nessas epístolas, né, que ele estava preso, e como na carta aos Filipenses, aos Colossenses, ele cita que estava preso, e da prisão ele exorta o povo, a igreja, a permanecer no caminho da verdade, e também ele ora para que agradece, né, a Deus pela vida daqueles fiéis, e ora para que Deus fortaleça. E interessante que tem a oração que Paulo faz, né? A gente vai ver mais à frente, ele traz alguns detalhes, alguns pedidos na oração. Isso. E que são coisas fundamentais para que a igreja ela continue prosperando e continue no caminho da verdade, não é isso? Inclusive aqui, logo nessa parte aqui,
de domingo, é um texto muito bonito aqui, que está em Filipenses 1, 3 a 8, que eu vou ler aqui, que a gente leu o verso 6, mas eu vou ler agora, para ver assim que Paulo ele tinha essa característica de apresentar ao povo sempre assim, com ação de graças e paz, né? Sim. A gente vê uma característica das epístolas de Paulo, é isso aqui. E Filipenses fala justamente sobre isso, que está aqui em Filipenses 1, a partir do verso 3, que diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, por todos vós participantes participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Então, quando ele escreveu isso aqui, Paulo estava preso. Ele estava preso e, mesmo assim, ele expressou sua gratidão pela aceitação dos filipenses com a mensagem do Evangelho, mas a mensagem de salvação que eles recebeu e eles trouxe para si, e eles foi confirmado no Evangelho como pessoas já agora convertidas. Exato. Então, Paulo estava agradecido, mesmo passando por toda a situação de sofrimento que ele estava enfrentando ali, ele tinha motivo para agradecer. Né? Tem hora que a gente só reclama, né? Mas não agradecemos, sendo que Deus é sempre bondoso com a gente, nos abençoando constantemente, e a gente tem muitos motivos de agradecer, mas a gente muitas vezes não faz isso, né? E tem um detalhe, Messias, Wagner até comentou aqui que Deus havia, como se tivesse dado uma rasteira em Paulo, né? E realmente, Paulo, ele teve que levar um saculejo da parte de Deus para ele entender. Cristo até afirma isso, né? Eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai ter que padecer em favor de mim. Ele fala mais ou menos isso, né? Se eu não estou equivocado. Isso. Então, o que acontece? A gente precisa entender que muitas vezes nós cometemos erros. Paulo era um homem de Deus, mas ele, mesmo depois do encontro que ele teve e a transformação que aconteceu na vida dele, ele cometeu alguns erros. E alguns erros que Paulo cometeu trouxeram consequências terríveis, tanto para Paulo quanto para a igreja. Sim, sim. Por exemplo, por que Paulo estava preso? A gente viu que Paulo ele escreveu aos Filipenses e aos Colossenses da prisão. Quando Paulo ele retorna a Jerusalém, alguns irmãos chegam para Paulo e falam assim: olha, os irmãos aqui de Jerusalém, eles estão revoltados contra você, porque você ensina que as pessoas devem abandonar a lei de Moisés. Então agora, para você apaziguar esses irmãos, pegue aqui algumas pessoas, vai fazer um ritual de purificação, vai oferecer um sacrifício no templo. E Paulo, ele ouve esse conselho e ele faz aquilo que foi aconselhado ele fazer. E isso foi um grande erro que Paulo cometeu. Foi um grande erro que Paulo cometeu. Ele, nesse ritual que ele foi fazer no templo, ele foi acusado de ter introduzido gentios no templo. Não foi plano de Deus que Paulo ficasse preso. O plano de Deus é que Paulo fosse usado para pregar o evangelho no mundo todo. E realmente ele começou a fazer isso, e também da prisão ele conseguiu fazer isso. Mas o plano de Deus era que ele ficasse em liberdade. Só que Paulo cometeu esse erro. Alguns afirmam até que Paulo foi covarde em ter aceitado essa sugestão. Exatamente. Sei. A gente percebe, né, Fábio? Um pouco de fraqueza dele mesmo. Isso, ele preocupado ali com o que os outros iriam pensar dele, ele vai aceitar esse conselho e faz isso. Ele foi preso. E ele seria morto ali se a guarda romana não tivesse chegado e tirado ele da mão dos judeus. Ele seria morto ali naquele mesmo lugar, porque ele foi acusado de ter introduzido, de ter profanado o templo, de ter introduzido gentios no templo, o que não poderia acontecer, apesar de que isso era mentira. Ele não fez isso. E aí ele foi preso, ele ficou sob a guarda de Félix, né, o governador. Félix tentou extorquí-lo. Félix deixou ele preso ali por mais de 2 anos, tentando
fazer com que ele pagasse para ser solto, porque ele mesmo reconheceu que não havia culpa nenhuma em Paulo. Depois de 2 anos, Félix sai e entra Festo, não é isso? Isso. E Festo, para agradar os judeus, queria entregar Paulo. E aí Paulo comete o segundo erro, só que dessa vez ele não tinha mais opção. Isso. Ele vai e apela para César. E o próprio Festo chega para o rei Agripa e fala: esse homem está preso aqui e eu confesso que eu não vejo mal nenhum nele. Se ele não tivesse apelado para César, ele já estaria solto. Estaria solto, isso. Então veja como uma consequência, uma atitude que você comete de forma errada traz várias consequências. Então Paulo ficou preso vários anos devido a ele ter aceitado uma sugestão. E meio que ali na fraqueza dele ele aceitou, ele não confiou na plena providência de Deus ali em livrar ele de qualquer opinião dos outros, e ele sofreu várias consequências, tanto que ele escreve várias cartas dentro da prisão, infelizmente. Não é isso? Isso. Inclusive, ressaltando aqui, tudo que você falou aí, Jesus apareceu para ele nessa situação, sabe? Porque Jesus ele não chega assim acusando ninguém, mas ele falou assim com Paulo, que agora ele teria a oportunidade de testemunhar em Roma. Sim. Por isso que ele já lá quando ele ia falar que ele ia soltar ele, mas ele já tinha falado que ele queria agora, né, que Roma o julgasse, né? Que nesse caso passasse o julgamento dele para o imperador. E aí por causa disso que não libertou ele. Mas Jesus já tinha falado com ele que ele teria que testemunhar em Roma. Então, ele teria que ir, mas ele poderia ter ido em liberdade. Sim, mas para você ver, Jesus não chegou acusando ele, mas falou que ele ia fazer aquilo. A partir do momento que ele estava preso, apelou para Roma, então ele vai testemunhar. E realmente isso aconteceu. A gente vai ver, né, que o próprio Paulo diz aqui no início da carta aos Filipenses que a prisão dele serviu para que ele pregasse para toda a guarda pretoriana. Isso, não só para os guardas, mas todo mundo que teve acesso ali em Paulo, né? Isso. E a gente percebe aqui, não foi porque Paulo estava preso que impediu dele pregar o evangelho, não é? Então, Paulo não estava tão preocupado com as circunstâncias que ele estava enfrentando. Ele não estava em dificuldade, mas a circunstância não fez com que ele deixasse de falar de Deus, levasse a mensagem para as pessoas, não é? Então, é como a gente também. Nada deve impedir da gente desistir de Jesus ou pregar o evangelho, mesmo sobre situações difíceis, isso aí nada impede, não é? Porque a gente tem que entender assim, que nossa missão, uma vez que a gente aceitou Jesus, é o id, né? Levar conhecimento de Jesus para as outras pessoas, tanto em boas circunstâncias, como também em circunstâncias difíceis, como foi no caso de Paulo aqui, nessa carta de Filipenses, onde ele escreveu da prisão. Exatamente, é isso mesmo. Eu fico observando aí vocês comentarem, e assim, a questão que eu paro para pensar que o erro, né, de Paulo, o erro também de nós seres humanos, pode ser qualquer um, mas Deus ele é o único que tem o poder de fazer com que os nossos erros frutifiquem. Se tornem acertos, hein? Porque assim, aquele testemunho que ele deu para Agripa quase que converte Agripa. Exato. Na verdade, assim, se não fosse a dívida que Agripa, né, tinha com César, por causa da sua posição, né, é uma dívida, né, que a pessoa tem ali, né, aquele governante. Então, assim, se ele não estivesse ali, não teria quase convencido. Então, assim, não é possível hoje, por exemplo, se Jesus Cristo voltar e haverá o julgamento de todos, de Agripa dizer que ele não conheceu a mensagem de Jesus Cristo. Com certeza. E assim, os nossos erros são imensos e nunca vamos deixar de cometê-los, mas Deus ele é o único capaz de transformar. E quando Deus ele transforma, o antigo homem ele se desfaz e passa a existir agora o novo. Da mesma forma, foi um erro Paulo ir perseguir os cristãos em Damasco, porém Deus ele transformou aquilo, né? Exatamente. E aí nós vemos aí que Paulo ele faz em suas orações, ele repete algumas palavras, né, alguns pedidos que ele faz pela igreja. E aqui a gente destaca, por exemplo, ele sempre pede que o amor da igreja aumente mais e mais, né? Que a igreja tenha discernimento
que a igreja tenha pureza, sinceridade, né? E que seja irrepreensível, ou seja, sem mácula, e que ela seja justa, né? Tenha justiça por meio de Cristo. Então, eu destaco aqui discernimento. Por que Paulo pedia discernimento para a igreja? É porque ele entendeu que quando você tem discernimento, você consegue separar o que é certo do errado, e você evita cair em conselhos que vai lhe levar a prejuízos, né? Que muitas vezes o conselho... Eu me lembrei aqui agora de quando Neemias ele estava ali sendo perseguido, porque ele tinha a missão de reconstruir o templo, né? E eu me lembro que alguns ali, eles tentaram colocar Neemias numa cilada. Eles aconselham a Neemias o seguinte: tá vindo aí um exército para te matar. Agora, pois, o Senhor me falou para você se esconder dentro do templo. E Neemias quase que ele aceita esse conselho, só que ele se lembra, falou assim: eu, um mero mortal, entrar dentro, profanar o templo do Senhor, eu não posso fazer isso. Porque Neemias sabia que só quem podia entrar no templo era o sacerdote ou o sumo sacerdote. E aí ele, naquela agonia, ele ia entrando, aí ele se lembrou. Então ele teve discernimento. No caso de Paulo, ele ouviu um conselho, ele não refletiu, não teve discernimento com relação àquele conselho. Não estou dizendo que Paulo não tinha discernimento, mas com relação àquele conselho, ele poderia ter evitado, e aí por isso que ele ora pedindo que a igreja tenha discernimento, seja sem mácula e irrepreensível. E eu quero enfatizar aqui sobre a justiça por meio de Cristo, porque assim, muitas pessoas têm a ideia de que os judeus, tanto os judeus e como alguns têm presente, eles acham assim que você é salvo pelo que você faz. Por exemplo, os judeus, eles tinham a compreensão errada de que se eles guardassem a lei da forma como deveria ser guardada, isso aí lhes daria crédito de salvação, que é um equívoco, é um erro. Eles não entenderam. Infelizmente, não é? A gente precisa de Deus, precisa do Espírito Santo para a gente ter o discernimento. Aí que entra o discernimento. Sim. Então, eles tiveram essa compreensão equivocada. Então, quando Paulo se torna o apóstolo dos gentios, e ele tem esse discernimento de pregar o evangelho e enfatizar a pessoa de Cristo como cumprimento da profecia, e que aquele sistema antigo já havia passado, embora os judeus não aceitou nem no tempo de Paulo e nem agora eles aceitam, não é? Mas Paulo estava levando ali uma mensagem cristocêntrica, baseada no Evangelho, baseada nas escrituras que ele tinha na época dele, que era o Velho Testamento. Então, a justiça de Cristo não é porque vamos obedecer que a gente vai ser salvo, mas é o contrário. A justiça de Cristo faz com que a nossa obediência seja aceitável diante de Deus, porque nós somos cobertos pela justiça de Cristo. Qual o papel das obras? Para evidenciar que nós somos salvos. Exato. E não que nós praticamos a obra para ser salvo. É totalmente diferente, é dois caminhos, vamos dizer assim, divergentes. Você querer ser salvo pelo que você faz e você aceitar o que Jesus fez para te salvar. Então, os judeus, eles achavam assim que eles poderiam fazer alguma coisa para ser salvos, e Paulo estava pregando a justiça de Cristo, que eles eram para revestir da justiça de Cristo. Aí sim, as obras que eles faziam seriam aceitáveis, porque seria coberto pela justiça de Cristo. Com certeza. Então, é um entendimento, Fábio e Wagner, que muitos hoje da cristandade não entendem. Sim. Isso, e por isso que ficam lançando acusações contra a gente, contra a nossa igreja, sobre isso aí, que nós somos salvos porque guardamos a lei, quando é diferente. Nós somos salvos porque nós somos já salvos, e por ser salvos que guardamos a lei. Exatamente isso. E às vezes, assim, devido Israel, né, Jerusalém, precisamente, ter sofrido tantos, também no período pós-cristão, né, ter sofrido tantos ataques, né, ter sido queimada tantas vezes, destruída, derrubada. A escrita naquele tempo não era algo fácil, guardar pergaminhos, né, não era nada fácil. E aí assim, era difícil até quem escrevia, né? Então, assim, naquele período se perdeu muitos escritos, se perdeu muitas provas concretas, né? Hoje temos alguns vestígios, né, que ajudam a elucidar muitas questões. Porém, assim, o que temos já foi o suficiente para entendermos, né?
Só que o que eu fico parando para analisar hoje, o que gera muitos questionamentos, principalmente numa área onde temos muita tecnologia, muita informação, é a falta de comprovações que temos da Bíblia de forma sistemática, mostrando o que realmente deveria ser a vida cristã após a morte de Jesus, para os judeus e para os gentios, porque vemos aqui uma grande discordância, principalmente para os judeus que começaram a aceitar Jesus, e de entendermos por parte também daquilo que Jesus falou, e daquilo que Paulo falou, daquilo que Pedro falou, ou de também muitos discípulos que escreveram, mas não temos as suas cartas, né? Não temos aqui nada sobre eles, porque algumas coisas se perderam durante esse decorrer da história. Então, assim, talvez existiria escritos mostrando de forma sistemática como deveria ser realmente a vida do cristão judeu. Não seguimos mais tais leis cerimoniais, que é de discordância dos sacerdotes, que é de discordância dos fariseus, que para que continuemos a permanecer com essas práticas cerimoniais. Então, assim, algumas coisas se perderam. A gente, às vezes, tenta pegar os fragmentos de história para tentar elucidar muitas situações, né? É por isso que hoje gera ainda muitos questionamentos. Como Paulo também, ele precisou em muitos momentos falar sobre a circuncisão, né? Falar sobre as leis cerimoniais dos homens, ou seja, a gente tem grandes escritos, muitos livros falando do Antigo Testamento, como era a prática daquele povo, mas necessariamente não temos muitos falando do que seria do período pós-cristão, né? Então, assim, o que temos que fazer hoje é termos essa luz, o que Paulo aqui nos ensinou, né? Como deveria ser nossa vida como cristão, como agindo com ação de graças, e permanecer nessa fé, né? Eu penso dessa forma. Exatamente. Realmente, tem muita coisa que se perdeu ao longo da história, né? Ao longo do tempo, vamos dizer assim. Agora, eu entendo que o que é essencial para nós, tanto para nós cristãos, quanto para os judeus, enfim, se preservou. E você mencionou uma questão que realmente é importante, e nós temos um vislumbre pequeno do que seria. Só que é muito importante esse pequeno texto que tem, que é o que aconteceu no concílio, né, de Jerusalém. Isso. Onde ele diz que ali os novos conversos, os gentios ou os judeus que aceitassem o evangelho, principalmente os gentios, eles tinham apenas que se abster do sangue, dos animais sufocados, da prática imoral da sexualidade, né? Agora o restante, todo o arcabouço que existia no judaísmo, ele servia para a vida do cristão, inclusive do gentio. Toda a lei que tinha dos 10 mandamentos que servia para os judeus, servia para o cristão, serve para o cristão até hoje. O que muda é que os judeus não reconheceram Cristo como o Messias que foi prometido, eles estão esperando o Messias até hoje. E você mencionou outra coisa interessante, com relação a, será que teve algum epístolo que não chegou até nós? A Bíblia deixa claro que tem, o próprio Paulo, ele escreve, João também fala, né? Paulo escreveu para uma igreja, eu me esqueci agora qual é a igreja, mas ele diz assim, quando vocês lerem essa carta que eu escrevi para vocês, envie a mesma carta para tal igreja, e a carta que eu enviei para essa igreja, pede para enviar para vocês, para que vocês possam ler. Só que eu me esqueci qual é a igreja, o nome. Essa igreja não tem nenhuma carta de Paulo. A gente não tem hoje nenhuma carta na Bíblia que ele escreveu para essa igreja, mas ele menciona. A carta que eu escrevi para essa igreja, vocês leiam também. E aqui eu mandei para vocês, manda para essa igreja. Então, pelo menos uma carta que Paulo escreveu, a gente não sabe, não tem um conteúdo dela hoje. Falando aqui sobre o evangelho, sobre a pregação de Paulo em Filipos e também em Colossos, aí vem os frutos do evangelho, porque quando você semeia alguma semente, vai nascer a planta e vai frutificar. Sim. Então, justamente, essa parte aqui fala sobre os frutos do evangelho. A pregação de Paulo feita em Filipos e outros lugares trouxe frutos, tanto para esses lugares como para outros, como Colossos, que, como a gente falou na semana passada, Paulo nunca foi em Colossos. Sim. Mas a pregação que acontecia em outros lugares, feita por ele e por outros apóstolos, pessoas lá de Colossos, como Epáfras,
não é? E Filemon, que eram os residentes lá dessas duas cidades, eles abraçaram essa verdade, eles aceitaram essa verdade do Evangelho, eles foram convertidos e eles foram usados pelo Espírito Santo para levar essa mensagem lá para Colossos. E Paulo soube disso e escreveu uma carta para eles, né, elogiando a como foi bom eles receber aquela mensagem e eles aceitar aquela mensagem e agora fazer parte do Evangelho, fazer parte dos santos. Dos santos, tem uma parte que fala, né? Os santos arrolados ao céu, os santos na luz. Isso aí é maravilhoso. E aqui, nessa parte, fala bem assim, ó, que, lá em Colossos, obviamente, Paulo também destacou que o Evangelho é verdadeiro porque se baseia na palavra da verdade. Então, o Evangelho é assim, porque o Evangelho é verdadeiro, porque traz uma mensagem verdadeira, porque fala assim, toda a palavra de Deus é verdade, né? Sim, Salmo fala isso aí. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, é uma coisa verdadeira, uma coisa que pode ser creditada, confiada, porque vai trazer transformação. Diferentemente da palavra humana sem Deus, porque tem a palavra humana, mas é respaldada nas coisas de Deus, na palavra de Deus, né? Mas tem a palavra humana vinda da própria mente humana. Sim. E isso aí que a gente deve ficar esperto, né? Ter o discernimento, não é? Então, isso que a gente tem que ver. O poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes, que são capacitados a responder. O Evangelho produz fruto, que é a palavra da vida, que está em Filipenses 2,16. Então, a mensagem do Evangelho que chegou tanto em Filipos como em Colossos frutificou porque lá pessoas aceitaram e igrejas lá foram desenvolvidas. Exatamente. Nesses dois lugares. Isso aí, tudo para a honra e glória de Deus. Amém. O nosso tempo, felizmente, acabou. Vamos fazer aqui rapidamente nossas considerações finais para a gente encerrar o estudo dessa semana. Começando por você, Messias. Sim, eu quero finalizar aqui dizendo que essas duas cartas aqui que nós estamos estudando de Filipenses e Colossenses, a gente vê o quanto Paulo ele era um homem de oração e também uma pessoa grata, apesar das circunstâncias difíceis que ele enfrentava. Tem hora que a gente fica murmurando de uma coisa, que uma coisa não aconteceu com a gente, porque isso ou aquilo não aconteceu, não passei no vestibular, ou não aconteceu aquilo comigo, e a gente vive essa vida de murmuração, sabe? E isso aí é prejudicial, porque a gente viu que os que murmuraram quando saíram do Egito não entraram na Canaã terrestre. E se a gente continuar murmurando, também a gente não vai entrar na Canaã celestial, sabe? E também devemos ser pessoas que de ação de graças, dá graças a Deus e a pessoa de oração. Precisamos orar. Infelizmente, nós oramos muito pouco. A correria da vida que a gente tem nos impede isso, né? Tem uma estratégia do inimigo de lhe ocupar o máximo possível para você não tirar tempo para Deus, para oração, para nada. Então, a gente tem que ler essas cartas nessa ótica nossa aqui agora, de sermos pessoas de gratidão e pessoas de oração. Isso que a gente pode fazer para preparar para a volta de Jesus. Amém. Algo muito interessante que diz aqui na parte de sexta-feira, que fala bem assim: muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não conseguem discernir o desfecho dos acontecimentos. E isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremos-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, né? Como diz em Hebreus 11, versículo 8. É isso mesmo. O nosso tempo, ele infelizmente é curto, né? A gente teria muito mais assuntos aqui para a gente tratar, para a gente debater aqui com vocês. Mas a lição que eu tiro dessa semana é que tudo que nós façamos, devemos fazer com oração e com ação de graças, porque, como o texto diz, o texto da semana, o texto para memorizar, aquele que começou a boa obra em nós irá completar, né? E tudo que vem de nós, tudo que nós fazemos não vem de nós, vem do Senhor. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar. A todo momento nós devemos ser gratos a Deus, porque a nossa vida pertence a Ele, Ele que nos criou, nos deu a vida,
Nós dependemos 100% de Deus, Ele que nos dá as nossas provisões, nosso alimento, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos. Então, sem Deus, não existiríamos. Então, devemos todo dia que amanhecer o dia agradecer a Deus por essas dádivas, né? O dom da vida e o privilégio de Deus estar nos dando a cada dia uma nova oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e a sua família, e contamos sempre com você nas nossas transmissões aqui, nos nossos estudos, tá bom?